Bom dia. General, ministra, prezados membros da audiência, é um prazer estar aqui com vocês na manhã de hoje. Muito obrigada por terem me convidado. É a minha primeira vez no Brasil. E eu visitei e trabalhei em mais de 50 países no mundo. E depois de estar aqui durante algum tempo, eu tenho que me perguntar, por que eu esperei tanto tempo para vir ao Brasil? Você tem um país maravilhoso. E existe um ditado que diz, variedade, na realidade, é o tempero da vida. Se isso é verdade, então realmente o Brasil deve ser um dos países mais interessantes do mundo. Que vocês têm um país muito diverso do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da geografia, história, tudo está aqui. E eu tenho gostado muito de estar aqui. Mas eu vim também descobrir que o Brasil é muito mais do que uma das economias mais fortes do mundo, é muito mais do que uma das culturas líderes do mundo, e é assim, mais do que a grande país do futebol. É um país com pessoas maravilhosas e generosas e gentis. Tem sido muito bem tratado aqui. Mas isso também traz um problema para a minha apresentação. Porque na última noite, quando eu estava falando com várias pessoas na conferência, eu disse que vou falar sobre questões muito controversas sobre os Estados Unidos, algumas coisas que nós fizemos. Vamos falar sobre Abu Ghraib, sobre a questão das comissões militares da Baía de Guantánamo. Vou falar sobre tortura e outras coisas que os Estados Unidos fizeram que foram erradas e foram erros terríveis. Então, eu espero que nós tenhamos algumas perguntas de vocês. As pessoas podem ser muito gentis e não vão fazer aquelas perguntas. Então, quando chegarmos na parte de perguntas, por favor, façam perguntas. Vocês não vão me deixar sem jeito. Eu sou um advogado. Vocês não podem deixar advogado sem jeito. Isso não acontece. Então, na manhã depois que o Bin Laden foi morto no Paquistão, eu estava dentro de um quarto cheio de pessoas do Paquistão. E se vocês não acham que eu recebi várias perguntas difíceis, eu recebi. E também isso é o meu tempo como uma forma de trabalhar na OTAN. Eu trabalhei com os americanos, com os britânicos, com alemães, com gregos. E muitas vezes eu tive que dizer para oficiais de alto ranking, você não pode fazer isso. E acreditam. E vocês podem falar para mim, você poderia dizer para um general, não, você não pode fazer isso. Acreditem, você recebe perguntas difíceis. Então eu olho para vocês mais jovens e falo para vocês, por favor, perguntem coisas difíceis, porque esse é o propósito da apresentação. Bom, agora o que eu quero falar para vocês é transparência na justiça militar. E isso é uma coisa que é importante não só para os Estados Unidos, mas também para a justiça militar em volta do mundo. E eu escolhi essa primeira imagem porque ela representa comissões militares. Como as comissões militares, como por exemplo, na Baía de Guantánamo, uma coisa que muitas pessoas nos Estados Unidos e também ao longo do mundo falam, aquelas pessoas, eles vão estar perto do público. Nós não podemos ver o que vai ser feito lá. E eu posso dizer para você, em todo o processo de instituição de comissões militares, fizemos muitas coisas erradas e muitas coisas certas. Primeira coisa, eu acho que é um erro fazer essas comissões militares. Nós podemos fazer isso de uma forma melhor, mas eu não tomei esse tipo de decisão. Mas eu vou dizer uma coisa, uma das coisas que ajudaram a abrir foi quando os juízes militares, os nossos juízes, por exemplo, da Marinha, do Exército, se envolveram e muito rapidamente eles abriram para a imprensa e permitiram a imprensa para vir para algumas sessões que foram classificadas como não públicas. E uma das coisas que os juízes militares fizeram foi, se houver evidência de tortura, nós não vamos permitir que isso venha para a comissão. Então isso começou a dar para o público algum tipo de confiança nas comissões.
Então, eu vou fazer um resumo sobre isso. Nós fomos para um outro sistema completamente diferente agora. E o nosso chefe nessa área agora está cuidando das comissões e revisando tudo e olhando de novo para as regras de procedimento para poder torná-las mais transparentes. Então, vamos lá. Então, a percepção do público e a justiça militar, às vezes, não é tão boa assim. Eles veem a justiça militar como sendo injusta para os soldados e injusta para a vítima também. Então, não existe persuasão ou fala que vai convencer as pessoas que isso é diferente. E a única forma que nós podemos ter para poder convencê-los para dizer que é justa é abrir. Porque para muitas pessoas está envolto em mistério. Então, vindo para uma questão de uma base militar é uma coisa que muitas pessoas não fariam. Só para vocês, quem já esteve aqui numa base militar? Quem está fora de uniforme? Quem já esteve? Não tem muitas mãos aí. E eu estava em Guatemala, nós estávamos fazendo um trabalho de direitos humanos, e Guatemala nos pediu para vir, para poder fazer um curso para os militares e para os grupos de direitos humanos, para poder fazê-los conversar. E uma das coisas que eu propus para um outro seminário que nós vamos fazer no futuro é trazer o pessoal dos grupos de direitos humanos para o grupo de militares. E a minha embaixada falou, não, você não pode fazer isso, eles nunca vão. É muito controverso. E eu pensei, você tem que tentar, você tem que abrir. As pessoas de Guatemala são muito suspeitas em relação aos militares, por causa do que aconteceu na década de 70 e de 80, e também de 90. E o que um dos grupos de direitos humanos falou, disse, se nós continuarmos e formos lá para a base militar, vocês vão com a gente lá dos Estados Unidos para garantir que nós vamos sair também. E eu estava assustado, porque já foram anos que tiveram problemas na Guatemala. Mas ainda existe aquele medo. Então eu fui de volta para os Estados Unidos. E eu perguntei para alguns vizinhos que são civis, onde eu moro, e que trabalham com estudos legais. E lá tem uma base militar, marinha. Eu perguntei para eles, vocês já estiveram numa base militar? Eles falaram, não. Vocês querem ir? Não, a gente não quer ir. Você tem uma coisa dos guardas. Eu não sei. Nós nunca fomos, porque nós tínhamos medo de ir até o portão. E isso me fez perceber que as pessoas no sistema militar têm um trabalho difícil de convencer os civis ao longo do mundo que os militares podem estar abertos e que está aberto, e que a justiça militar é segura. Então existe uma percepção que muitas vezes os militares vão ser encobertos e que quando um crime é cometido por um civil, a manchete fala: homem mata outro homem. Se for um soldado que faz isso, um soldado mata um homem. Porque aquele soldado é uma coisa importante. E muitas vezes o público civil vai pensar que os militares e os seus colegas militares deveriam proteger e não fazem. Então isso é muito delicado. Em Kosovo, por exemplo, os kosovares disseram que os soldados da OTAN cometeram crimes e que deveriam proteger. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então existe uma falta de confiança no sistema de justiça militar. Muitas vezes tem que ter alguma coisa que mude por causa da transparência. Isso aí é um tenente que nós temos em Vietnã, que foi para uma cidade vietnamita e matou 200 pessoas, atirou em todo mundo, mulheres, crianças, bebês,
E o relatório de investigação inicial disse que eles eram mortes legítimas. Se vocês podem ver essa figura à direita, e isso você acha que é morte legítima? Que é o que nós diríamos, por exemplo. Então nós temos um problema muito sério aqui. Você não pode ver isso muito bem, mas ali tem um bebê de 3 meses de idade, que eu acabei de apontar. Então, quando isso veio na imprensa, o tenente foi para a corte marcial e teve mais imprensa em volta disso. Você pode imaginar como que você pode ir para um julgamento como esse, tiveram que segurar a imprensa. Mas isso foi um dos julgamentos mais cobertos na história dos Estados Unidos. E trouxe a justiça militar para o foco e na questão do Vietnã. O Vietnã viu que quando os nossos soldados cometeram crimes terríveis, nós iríamos julgá-los. Basicamente, a maior parte dos sistemas de justiça militar são justos, eles são imparciais. Antes que eu me aposente do Exército, eu estive envolvido em investigações em 30 anos, fazendo julgamento em várias posições diferentes. Trabalhei no ambiente internacional, com várias cortes diferentes e muitas investigações. Eu estou muito seguro que o nosso sistema é seguro, mas eu também estou confiante que a maior parte do público nos Estados Unidos não entende que isso é seguro. Nós, como soldados, podemos entender, mas tem que ter mais do que isso. Bom, os militares fazem um trabalho ruim de explicar a sua justiça militar. Nós não somos bons nessa área de relações com a mídia e com o público, e uma das soluções é sermos mais transparentes. Basicamente, um sistema de justiça militar é como um sistema de justiça civil. É para preservar a boa ordem e a disciplina, como no sistema civil também existe para fazer isso. E para assegurar que existe justiça para a vítima e também justiça para a pessoa que é acusada. Porque o sistema precisa ser equilibrado, precisa trabalhar com as necessidades da sociedade, da vítima e também dos direitos da pessoa que vai ser acusada. Bom, então, em termos de transparência, nós precisamos apoiar essas ideias. A transparência deve mostrar para os soldados, para o nosso pessoal, para os civis nos nossos países e para o resto do mundo, que de fato é justo e que vai cuidar das necessidades da pessoa que é acusada, os direitos da vítima e os direitos da sociedade. Bom, eu tenho falado sobre transparência. Essa é a minha definição de transparência. É basicamente proporcionar ao público, à imprensa, e eu quero dizer sobre o público, o resto do mundo e os nossos soldados, total acesso ao sistema judicial militar, para que eles possam ver do começo até o fim e para proteger os direitos daquele que é acusado, do vítima e da sociedade. Bom, o que são alguns efeitos positivos de ter um sistema transparente? Em primeiro lugar, de legitimidade. O público vai ver essa justiça militar e os militares em geral como sendo legítimos. E isso dá apoio público aos militares. Por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, uma das questões do porquê Estados Unidos perdeu a guerra, nós perdemos o apoio do público
público americano. E uma das questões por termos perdido o apoio foi o problema dos incidentes que tivemos, onde vimos os nossos soldados matando cidadãos inocentes. E os militares não responderam imediatamente para isso. Aliás, o que eles fizeram foi cobrir isso no começo. E só depois que a imprensa puxou isso é que outros comandantes se envolveram e tivemos que investigar e tivemos a corte marcial. E eu posso dizer isso para vocês, o apoio público para os militares americanos é sempre importante. Existe confiança do público general em relação aos nossos militares. É porque nós vamos atrás deles quando eles fazem alguma coisa errada no Afeganistão e em outros países. Quando eu voltei do Iraque, eu voltei de uniforme e eu podia mudar o meu uniforme na hora que eu estava voltando para casa, para Texas, ou eu podia ir direto para casa. E eu decidi que eu não ia mudar a roupa. Eu estava no meu uniforme de deserto, e quando eu estava lá no aeroporto, eu tinha cidadãos americanos vindo para falar comigo, me agradecendo por servir no Iraque. E eu posso dizer para vocês, na minha carreira, no começo, eu não tive um tratamento como esse. E parte disso, nós admitimos a imprensa para virem ao Afeganistão e ao Iraque. Então, quando os nossos soldados fazem coisas terríveis, quando eles matam pessoas inocentes no Iraque e no Afeganistão, existe cobertura na imprensa. Então, o público acredita que nós faremos a coisa certa, especialmente depois de termos feito a coisa errada. E isso ocorre não com frequência, mas acontece o suficiente que as medidas precisam ser tomadas. Então, o último ponto, o apoio do governo civil às forças militares. Por que isso é importante? Porque apropriação e dinheiro, os militares precisam ter recursos dados pelo governo, pelo Congresso, pelo Parlamento. E se o governo não tem confiança no sistema militar, não vão dar recursos suficientes para poder apoiar os militares e comprar armas e poder fazer o treinamento que eles precisam fazer. E numa democracia, os militares não controlam as coisas. É o governo civil que controla os militares. Sempre tem sido assim. E se vai ser uma democracia, sempre vai ser dessa forma. Então, o governo civil precisa entender as necessidades dos militares, mas também precisam ter confiança nos militares para poder fazer a coisa certa. Outros efeitos positivos, você tem tratamento melhor da imprensa. Eu não sei vocês com o uniforme, não sei como vocês se sentem, mas eu sempre fico nervoso quando a imprensa vem. Porque você nunca sabe o que vai estar no jornal no dia seguinte. E às vezes eu olho para eles e falo, e eu falei isso de verdade? Talvez eu tenha sido mal interpretado, mas a imprensa são uma parte importante de qualquer democracia. E os militares precisam saber lidar com isso. Mas se você é transparente e aberto com a imprensa, vocês se dão melhor. Já houve várias situações quando eu lidei com a imprensa, você não pode colocar isso no papel. Mas aqui tem um pouco de informação para você. E eu nunca eu nunca tive problema com isso. Nunca tive uma pessoa na imprensa publicando o que eu pedi para eles não imprimirem. E isso é por causa de uma relação de confiança, pelo fato de ser aberto com eles e ser verdadeiro. A primeira coisa que eu menti para eles, eu sabia que eu ia ser morto. Então, eu tento ser sempre honesto com eles. Isso também ajuda em relação a recrutamento militar. Para nós que temos, por exemplo, militares que são voluntários, nós precisamos ter pessoas que queiram fazer parte das forças militares. E se nós queremos pessoas que fiquem para a vida inteira, nós precisamos confiar que eles vão ficar. E eles não vão fazer isso se eles sentirem que o sistema não é justo. Se eles estão num sistema onde o sistema judicial é injusto com eles, ou injusto com os seus colegas soldados, porque mesmo que eles não recebam
um tratamento judicial impróprio ou tem alguma coisa errada, quando eles saem, veem seus colegas soldados sendo maltratados pelo sistema de justiça militar, ainda que eles nunca tenham cometido um crime na vida, eles vão pensar, pode ser que eu caia na mesma questão, porque isso não é justo. Então, se você quer treinar, recrutar e reter essas pessoas, uma boa força, você tem que ser transparente em tudo aquilo que você faz. Então, o que deveria ser transparente? Primeira coisa, o sistema militar em geral, judicial. O seu sistema de tribunais, de punição, de prisões, as prisões precisam ser abertas ao público. As investigações, isso é delicado. Porque você está fazendo uma investigação, você tem que deixar o público informado, os outros soldados precisam ser informados, mas durante uma investigação, você também tem que guardar o processo de julgamento e guardar os direitos da pessoa que é acusada, porque elas não são ainda culpadas. Você então não pode colocar toda a sua informação na imprensa, porque isso pode atrapalhar todo o julgamento. E também o processo de dar para uma pessoa uma sentença, isso tem que ser público, nada que seja secreto, quando o soldado é de fato punido. Então, mais importante são os julgamentos. Eles precisam ser abertos ao público. As nossas cortes marciais são abertas ao público. Em mais de 30 anos, eu posso falar, só não tiveram alguns julgamentos onde o público veio. Mas se eles quisessem, eles poderiam ter vindo. Isso inclui também um processo de apelação e de recursos que precisam ser abertos. Eu era o chefe dessa parte de apelação e eu tive que trabalhar com a parte da imprensa e eu gostei de ter imprensa lá, porque colocava pressão no governo e depois eles também me deu algum tipo de espaço e eu estava sempre trazendo a imprensa. Mas isso tem que ser aberto e dar tanta informação quanto possível. Dê informação sobre os crimes que acontecem na parte militar. Isso é consistente com os direitos do acusado, os direitos da vítima e, às vezes, com a questão da segurança nacional. Porque a segurança nacional, muitas vezes, você não pode dar informação. E as comissões militares, por exemplo, muitas vezes, que as informações que são trazidas são confidenciais e não podem ser levadas a público. Mas os militares vão determinar isso? A resposta é sim e não. Vai ser um juiz militar que vai determinar isso. O processo de julgamento do governo, o governo pode falar, não pode ser colocado a público, porque vai atrapalhar a segurança nacional. Então, pode ter algum problema em colocar essa informação confidencial ao público. E aí o juiz militar vai ouvir isso, argumento dos dois lados, e aí aquele juiz vai decidir e o governo vai ter que obedecer àquela decisão ou vai ter que tirar o julgamento. E como é que você pode obter transparência? A primeira coisa, as regras do tribunal permitem o acesso público aos julgamentos. E no nível de governo, as leis, por exemplo, de liberdade de informação são necessárias para que os cidadãos podem pedir informação. E, de novo, existem escritórios especiais que fazem isso, olham para o nível de confidencialidade, olham para toda a questão do julgamento, o estágio em que eles estão. Mas essas leis que permitem, garantem ao público e à imprensa acesso ao sistema de justiça. Muitas instalações militares têm informação pública ou escritórios de relações públicas. Você tem que manter aquelas pessoas informadas. Você precisa deixá-los saber o que eles podem levar a público ou não. Quando eu era um promotor e quando eu trabalhava na OTAN, e eu trabalhava, quando eu estava na OTAN, com
a nossa oficial de relações públicas para dizer para ele o que poderia vir a público ou não, baseado em questões de segurança, questões legais e assim por diante. Então, como é que podemos facilitar a cobertura da imprensa? Muitas vezes as pessoas militares não gostam de imprensa, mas a imprensa numa democracia tem um papel importante. E, basicamente, o que nós temos percebido é que quando você avisa a imprensa, toda vez que você está acusando um militar, toda vez que a corte se reúne, você envia uma nota para a imprensa local. Sargento X foi acusado de estupro, por exemplo. Tal oficial está sendo acusado de sair sem e de uma conduta inapropriada. E aí a imprensa pode olhar essa informação. E você tem que falar também sobre o sistema militar para a imprensa. Boa parte do público não entende a justiça militar, como é que funciona, quais são as questões, os procedimentos. Então, vocês têm que assegurar que sua pessoa de imprensa entende como funciona a justiça militar. Isso é como o sistema funciona. E também dar para a imprensa acesso a pessoas que entendem desse assunto. Normalmente o promotor é chefe, mas também permitir à imprensa que venha periodicamente falar com essas pessoas e fazer perguntas sobre o que está acontecendo. E também uma das questões é preciso educar os nossos soldados sobre como o sistema funciona, porque muitas vezes os nossos soldados, incluindo os nossos soldados e oficiais, não entendem o sistema judicial. Por exemplo, no sistema americano, nós damos para eles treinamento básico, cursos básicos e cursos avançados, e existe um requerimento que todos os nossos soldados precisam ter uma aula de justiça militar todo ano. Todo ano, então, um advogado vai para toda a unidade e faz uma aula sobre esse assunto. E na área internacional, nós também temos que engajar com organizações de direitos humanos, que são organizações que trabalham com a Convenção de Genebra. Por exemplo, a Cruz Vermelha Internacional. Elas precisam saber o que está acontecendo. Isso está na Convenção. Então, os direitos as organizações de direitos humanos nem sempre têm esses direitos. Quando eu estava no Iraque, eu conversei com a organização de Human Rights Watch, que é uma ONG internacional. Olha, e essa pessoa da ONG conversou conosco, às vezes 2 vezes por mês, e nos criticaram por aquilo que fizemos, por exemplo, na época de Saddam Hussein. E nós tivemos uma troca aberta de informação. Muitas vezes eu falava, eu vou olhar nisso, ou por fazer isso, nós vamos trabalhar nisso. Não, realmente, nós estamos fazendo isso, nós vamos continuar a fazer isso, porque nós acreditamos que temos uma base legal para fazer isso. E, de novo, existiram muitas vezes, e onde você tem que conquistar essa confiança. Por favor, não fale isso, mas essa história por trás desse incidente. E eu nunca tive aquela confiança traída, e eu tentei nunca também trair a confiança que ela tinha comigo, da ONG. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas organizações. Se você for ter sucesso hoje, no mundo de hoje, porque a imprensa, CNN, BBC, ou Al Jazeera, ou qualquer imprensa, nós estamos lá olhando para suas operações. E pode acontecer agora, e daqui 5 minutos vai estar na casa de todo mundo, em volta do mundo, com os repórteres falando sobre isso. Então você
tem que lidar com essas coisas. Programas de auxílio a vítimas e testemunhas são importantes. Muitas vezes a vítima se sente perdida, não entende os procedimentos, não entende o que está acontecendo, especialmente se é uma vítima civil. Nós temos que educá-los sobre a justiça militar, dizer o que vai acontecer, o que vai acontecer na corte, esses são os procedimentos, isso é o que vai acontecer. Quando você for até a corte, nós temos que fazê-los se sentir confortáveis.